Irmãos, nós somos a Igreja de Interlagos. Hoje nós vamos ouvir e assistir um estudo bíblico com o pastor Hélio Piovesan. Hoje é dia 5 de julho de 2022, hoje é uma terça-feira. Estamos aqui reunidos para a Escola do Alicerce Bíblico. Essas escolas de alicerce bíblico, elas ocorrem todas as terças-feiras, às 20 horas. É um culto familiar, ele tem o objetivo de aprender as bases do Evangelho. Aprender como o Evangelho foi proposto, foi ensinado a Cristo para que nós não sejamos enganados por outras doutrinas, né? Para que nós possamos aprender exatamente o que está escrito na Bíblia. Se você tiver dúvidas, perguntas podem ser feitas pelo e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, que responderemos assim que possível. Temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você pode encontrar os outros nossos cultos, as gravações, os horários dos cultos, e se tiver no horário do culto, você pode clicar no botão ao vivo para você entrar nessa sala. Você pode também entrar direto, né, nos nossos cultos, e nós pedimos a gentileza de você entrar com o microfone e a câmera desligados. Todos os nossos cultos são gravados e estão disponibilizados também no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Aí você acessa, vai lá em vídeos e escolhe o vídeo que você quer aprender mais da Bíblia, mais de Jesus. Você também pode nos seguir no Instagram, no Facebook, e seja bem-vindo ao nosso culto de hoje da Escola do Alicerce Bíblico. Amém? Nós vamos fazer só uma pequena oração. Eu já queria chamar o pastor Hélio, que vai nos ministrar esse estudo. Amém? Senhor Deus, nós invocamos, Pai, o Teu Espírito Santo. Mais uma vez, eu sei que a todo momento Tu estás conosco, Pai, porque somos Seu templo, somos templo do Espírito Santo. Mas Amém. nós invocamos, Pai, de uma maneira especial para que nos dê discernimento, Pai, do que vamos ouvir, e para que o pastor Hélio, Senhor Deus, tenha uma unção de sabedoria para poder ministrar a palavra conforme as nossas necessidades, Pai. Amém, Jesus. Abençoe esse culto, pedimos neste momento, e a todos que forem ouvir esse culto, Pai, que a Tua palavra possa germinar no coração de cada um. Amém. Entregamos tudo em Tuas mãos, Jesus. Nós oramos ao Pai em Teu nome. Amém. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Bom, então é isso. Eu sou o pastor Hélio, sou pastor dessa igreja, né? Nossa igreja ela está funcionando apenas de maneira virtual, online, justamente por causa da pandemia. Nós tivemos que devolver o nosso prédio na pandemia, né? E aí nós optamos por ficar online apenas, até a gente conseguir se reestruturar, né? O objetivo dessa escola do Alicerce Bíblico é dar a vocês, né, que estão nos assistindo, ou pela internet, pelo YouTube, ou ao vivo, né, é dar para vocês argumentação. Então, é fundamental nós conhecermos bem a nossa fé. A proposta é: conheça bem aquilo que você acredita, para que você não seja enganado por qualquer um. Hoje, a gente tem histórias sobre esse tipo de situação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Durante 1500 anos, aproximadamente, uma igreja famosa, não vou falar o nome aqui, ela praticamente enganou a todos, até que surgiu um sujeito
que foi lá e começou a duvidar do que a igreja estava fazendo, um sujeito chamado Martinho Lutero, e ele foi lá e começou a questionar, falou, não, isso aqui está errado, isso aqui não é bíblico, isso aqui está fora da Bíblia, isso aqui está assim. Ou seja, é um bom exemplo, Martinho Lutero foi lá e se rebelou contra a sua igreja, justamente porque a igreja ao qual ele estava fazendo coisas que não tinham sido ensinadas pelos apóstolos, não tinham sido ensinadas por Jesus Cristo, e pelo fato do Martinho Lutero conhecer a Bíblia, ele falou assim, eu não quero mais ser enganado. Ele foi lá e se rebelou, né? Por isso que existe a igreja protestante, né? A igreja protestante, a igreja rebelde à igreja católica, né? A gente tem que lembrar sempre que o engano ele só existe para quem não conhece o assunto, né? Então, eu sempre dou esse exemplo. Sempre dou esse exemplo. Vamos supor que eu não entenda de automóveis, não entendo nada de carros. Aí eu vou ali embaixo, numa loja, e compro um carro. O dono da loja me vende o carro como sendo a oitava maravilha do mundo, sendo um excelente carro e tal. E como eu não entendo de carro, eu compro, acreditando na palavra dele. E aí eu chego em casa, a hora que eu estaciono o carro, o motor cai. Aí já é tarde, né? Fui enganado. Mas se eu sou uma pessoa conhecedora de automóveis, na hora que eu for comprar, eu vou observar, falar, opa, esse carro está com barulho, esse carro tá estranho, tem alguma coisa esquisita, deixa eu olhar tal coisa, vou olhar isso, vou olhar aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo e pronto. Pô, esse carro aqui é um cabrito, velho. Isso aqui é um lixo, não vou comprar esse carro, percebe? E isso acontece com a nossa fé. A Bíblia diz claramente que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ora, se você quer conhecer a Jesus Cristo, se você quer ser cristão, se você entende que Jesus Cristo é o teu Salvador, então você tem que conhecê-lo. Não simplesmente acreditar por tradição, né? Ah, não, eu acredito desse jeito, porque meu pai acredita assim, meu avô acredita assim, meu bisavô acreditou, eu também vou acreditar assim. Não, de jeito nenhum. Vou dar um exemplo, eu fui criado na Igreja Católica até os 17 anos, eu frequentava catecismo, eu frequentava grupo de jovens da Igreja Católica, percebe? A gente ia para vários lugares pela Igreja Católica, eu participava de bingo, eu trabalhava nas quermesses da igreja, porque era perto de casa. Eu ia, né? Aí um dia uma pessoa me pregou o evangelho, e eu entendi, eu falei, puxa, mas é isso que você está me falando? É assim que funciona? Né? Meu olho ficou desse tamanho, assim, eu fiquei apaixonado por Jesus, falei assim, nossa, tudo que eu tenho acreditado até hoje, não, ó, tá aqui, olha aqui, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada naquilo ali. O sujeito falou, ó, veja o que está escrito aqui, veja o que está escrito. É assim que está na Bíblia? Isso que você está crendo é exatamente isso que está na Bíblia? Não, não é. Então, meu filho, você está errado. A minha família é toda católica, minha mãe era filha de Maria, percebe? A minha irmã, ela é católica, ela tem uma Virgem Maria tatuada aqui, ó, nas costas, entendeu? Eu duvidei, eu falei, não, essa história de Maria está mal contada. Fui atrás, comecei a pesquisar, e comecei a ver, e comecei a perceber que aquilo não estava certo, aquilo não é compatível com a fé cristã. E aí um dia eu me converti, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Até então, eu nem sabia que Jesus era Salvador. Eu simplesmente praticava uma religião simplesmente por praticar. A minha mãe, lembra que minha mãe falava assim, olha, vocês só vão sair no sábado
à noite, que lá no Paraná, cidade pequena, então a gente ia para lanchonete, essas coisas assim, no sábado à noite. Sábado à noite era o dia, né? Lembra do Saturday Night Fever? Ou seja, os embalos de sábado à noite? Porque era hábito a gente ir, hoje, o que se chama de balada, era hábito nós fazer isso só no sábado. Então, minha mãe falava assim, se vocês não forem na igreja no domingo, no sábado seguinte, vocês não vão sair para balada. Percebe? E aí a gente ia na igreja. Marcava ponto lá. E assim foi. Então, veja, a coisa mais fácil que existe é enganar uma pessoa. Só você ter um pouquinho de lábia, né? É só você falar manso, macio, né? Você engana. Se você for uma pessoa esperta e falar assim, ah, só de conversar com aquele sujeito, eu percebi que ele não entende nada de carro. Eu vou vender essa tranqueira aqui para ele. Vai lá e vende. Né? Se o cara é um vendedor nato, sabe os pontos fracos, né? E assim é com as religiões. Olha aí, olha quanta gente está indo no templo de Salomão, mas não está indo na igreja. Né? Vai lá no templo de Salomão. Né? Como se aquilo fosse uma igreja. Né? Tem muita gente que dá o dízimo como moeda de troca. Ah, eu dou o dízimo para eu ganhar mais dinheiro, ou para eu arrumar um emprego, ou para eu melhorar de emprego, e assim vai. Mas a essência do que é o cristianismo, a pessoa está longe. Por isso eu me proponho aqui a passar a minha experiência de cristianismo e ensinar você a ser crítico com relação ao que está escrito na Bíblia. Percebe? Ser crítico não significa duvidar da existência de Deus, não. Será que o que eu aprendi está correto, de acordo com a Bíblia? Essa é a questão. Você ter divergências doutrinárias é absolutamente natural, normal. Nem sempre a gente concorda com 100% das coisas. Né? Eu não estou aqui para impor a ninguém aquilo que eu creio. As pessoas vêm na nossa igreja ou participam dos nossos cultos porque tem alguma afinidade, mas não é 100%. E não tem problema. Não tem problema você falar assim, isso aí não acho legal, isso aí eu não entendo desse jeito. Ou você pode até não gostar de uma ideia, né? Não tem problema. Isso não... O que importa para a gente é nos achegarmos a Cristo juntos, né? De maneira correta, crendo que Cristo realmente nos salvou, entendendo que o que salva é a fé, não é as obras. E assim vai para longe. Né? O que a gente não pode é falar assim, o pastor disse que eu tenho que dar o dízimo, senão as bênçãos não acontecerão. Aí eu vou lá e dou o dízimo porque eu quero as bênçãos. Percebe? Isso está errado. Desculpa falar, mas está mas muito errado. Se tem uma coisa anticristã, é esse pensamento. Percebe? É absolutamente anticristão, meu irmão. Não pense assim. Não vá para a igreja, ou não venha para a igreja fazendo uma moeda de troca. Eu vou lá na igreja do pastor Hélio para ver se eu sou curada. Eu tenho um câncer, eu vou lá para eu ser curado, porque lá o pastor ora e ele cura. Percebe? Está tudo errado. Desculpa, mas não está certo, não. Se você tiver que vir à igreja, você venha com o pensamento de hoje Deus vai falar comigo. Hoje eu vou aprender um pouco mais. E hoje eu vou louvar o Senhor, que merece o meu louvor. Ele merece, ele me salvou naquela cruz. Se eu for curado, vai ser um bônus. Mas o objetivo maior, principal, é o louvor, da honra e glória ao nosso Senhor. Esse é o objetivo principal do cristão.
Primeiro lugar, ele tem que pensar em dar honras e glórias ao Senhor Jesus. Depois, ele vai amar o seu irmão. Não como eu vos amei, mas como Jesus amou. Entendeu? Você vai amar o seu irmão. Está precisando tá em dificuldade, você vai lá ajudar o seu irmão. Ele está com isso, está com aquilo, você vai lá e se põe à disposição. Esse em segundo lugar. Terceiro lugar, aprender para reforçar a sua fé. Melhorar a sua fé. Aumentar a sua fé. A sua convicção. E a convicção, a fé, acontece aqui, ó, é entendimento, não é sensação. Por favor, para com isso. Fé é entendimento. Eu entendi que o Senhor Jesus morreu na cruz por mim. Eu entendi que ele derramou o sangue para minha salvação. Eu entendi. E assim vai. Né? Não importa se você está sentindo um arrepio, se você está sentindo uma alegria, não importa. A alegria, ela vai vir naturalmente, porque a Bíblia tem uma promessa muito legal, cara, mas muito da hora. A Bíblia diz o seguinte, que o meu Espírito, ou o Espírito Santo, ele é, como é que é o versículo? Alegria e paz no Espírito Santo. Como é que é o versículo aí, irmão? Me ajuda a lembrar alguém aí, por favor. Perdi a alegria e paz no Espírito Santo, que ele fala desse jeito. O reino de Deus não é comida nem bebida. É isso aí. Alegria e paz no Espírito Santo. Olha aí. Então, a alegria, ela vem naturalmente, porque o Espírito Santo está derramado sobre nós. Então, o objetivo aqui desta escola do alicerce bíblico é reforçar aquilo que você já sabe. Você já sabe que Jesus é o Salvador. Mas eu quero dar argumento para você, para reforçar isso, para você se sentir mais fortalecido. Deu para entender? Eu já preguei aqui algumas vezes por que eu creio em Jesus. Eu acho que essa é uma pregação que você deveria procurar aí no nosso YouTube e assistir. Lá eu explico por que eu acredito em Jesus, não em Buda. Por que eu acredito em Jesus, não em Zoroastro. Por que eu acredito em Jesus e não fulano de tal. E eu te dou uma argumentação boa lá. Então vai lá. Vai lá. Veja essa pregação minha, né? Assista, você vai entender o porquê que o Hélio, eu, acredito em Jesus Cristo. Ali você vai entender qual que é a minha argumentação por causa da minha fé. Entendeu? Por exemplo, a minha irmã, ela é filha de Maria lá. Por que filha de Maria? Ela não consegue argumentar. Minha irmã, já tentei argumentar com ela não consegue. Não dá. Ela não tem argumentação o suficiente. Aí a pessoa não consegue argumentar, ela desiste. Não, eu acredito assim, é assim que eu vou acreditar. Esse é o princípio da ignorância. Não existe o princípio da sabedoria. Né? O Salmo 100 e não sei quantos lá fala do princípio da sabedoria, e esse daí é o princípio da ignorância. Eu acredito assim porque eu sempre acreditei desse jeito. É assim que eu penso. E toda vez que eu rezo para Maria, ela me atende. Então tá. Quem sou eu? Tenho que respeitar. E eu peço que você respeite, viu? Não fique indignado, não. Respeite a fé alheia. É fundamental. Percebe? Bom, Jesus Cristo, a gente já sabe bem dessa história, né? Ele subiu na cruz.
né? Ele foi levado até a cruz. Muita gente pensa e fica com dozinha de Jesus, porque ele foi para a cruz, né? Dozinha. Jesus não precisa de dó, ele precisa de louvor. Jesus não precisa de pena, ele precisa ser glorificado. Todo mundo fica com dó porque acha que os judeus foram injustos com Jesus. E que Jesus, por causa disso, foi para a cruz. Sim, isso é verdade. E houve injustiça com Jesus, né? Depois a gente pode até explicar o porquê essa injustiça. Mas antes de acontecer a injustiça que você acha, ou que nós achamos que aconteceu, antes disso, Jesus já tinha se colocado na cruz. Ele falou, eu vou para a cruz. Falou assim para Pedro, Pedro, o cálice que eu vou beber, você não pode beber. Ele estava falando da cruz, entendeu? Jesus iria ser assassinado e sabia que ia ser assassinado. Percebe? Jesus sabia. E ele mesmo falou, eu dou a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida. Percebe? É um ponto de vista diferente, né? Então não tem que ficar com dó de Cristo, não. A dó que você tem que ter é de você mesmo pelo seu pecado. Porque Cristo foi naquela cruz por amor a você. Se alguém aqui é culpado de Cristo ter ido, não foram os judeus, fomos nós, pecamos. Por causa do pecado, Jesus foi para a cruz. Deu para entender? Então, louve, engrandeça, honre a Cristo de todo o teu coração. Entendeu? Esse é o caminho que nós cristãos devemos tomar de maneira correta. Isso é a maneira correta. Pedro ficou com dó. Não, Jesus, calma, isso não vai te acontecer. Jesus falou assim, vá de retro, Satanás. Pedro ficou com dó, velho. E Jesus falou, sai daqui, demônio. Mais ou menos. Eu estou exagerando aqui, lógico, né? Eu estou brincando aqui, mas Jesus não precisa de dó, meu irmão. Jesus precisa de louvor. Nós temos que engrandecer, reconhecer. Você não pode dar nada para Cristo. Você não pode dar nada. Você não pode dar um tostão para Jesus. Percebe? Você pode tirar $1 milhão do seu bolso e falar, Jesus, toque 1 milhão e não vai pegar. Porque não é isso que ele quer. Ele quer o teu coração, ele quer o reconhecimento teu. Isso é que Jesus ama. Entendeu? A Bíblia fala que quando alguém se converte, há festa no céu. É lógico que isso é uma figura de linguagem, ou seja, é algo tremendo. Deus se alegra disso, não é? Você entendeu, meu irmãozinho? Vamos parar de fantasia. É isso que eu queria chamar você. Para de fantasiar coisas e vamos botar o pé no chão. E vamos ler a Bíblia como gente grande. Parar de meninice. Vamos parar de molecagem. Molecagem cristã. Para com isso. Vamos sentar e vamos estudar. Vamos ter dúvidas. A dúvida é importante. Percebe? É importante ter dúvida. A dúvida faz com que eu me sinta impotente. E aí eu sou obrigado a buscar essa potência. Eu vou estudar mais. Vou buscar mais. Você está entendendo, meu irmão? Tem igreja por aí que não permite que você leia a Bíblia, não. A única pessoa que tem revelação é o, como é que ele chama? O ancião. O pastor, o ancião. É ele que tem a revelação. É ele que sabe, eu não sei nada. Tudo que, né, ele falar, eu vou fazer, porque é ele que é o iluminado, é ele que é... Não, está errado isso. Está errado. Quando Paulo foi pregar o evangelho, ele pregou para todo mundo, não foi para alguns. Percebe?
Eles tinham algumas dúvidas, tinham, tal, não sei o quê, tinha as discussões lá e tal, mas eles eram esclarecidos. E Paulo deixou um legado escrito para nós. Os apóstolos deixaram um legado escrito para nós, de como é que Jesus, como é que funcionava a cabeça de Cristo, como é que funcionava a mecânica da salvação, o jeito da salvação. É isso que a gente precisa saber. Entendeu? É assim que nós vamos tratar a palavra. Muito bem. Eu tenho falado também uma coisa muito interessante que eu acho que vocês precisam começar a praticar. Né? Façam perguntas desconfortáveis a si mesmos. Esse é um princípio importante, viu? Se olhe no espelho, vai lá no espelho do seu banheiro, do seu quarto, e fale, fulano, você consegue responder tal pergunta? Procura aí. Seja inteligente, vai procurar, meu. Que pergunta que eu não consigo responder? O que é que não está claro para mim? Eu faço isso. E eu tenho, assim, alguma experiência muito interessante. Uma hora eu conto para vocês. Sobre a minha prova de mestrado. Quando eu fui fazer o mestrado, teve uma situação, um dia eu vou contar para vocês. Então, eu pergunto, por exemplo, você sabe por que Jesus era chamado Filho do Homem? Ele se intitulava Filho do Homem? Você consegue responder essa pergunta? Se não consegue, assiste o primeiro vídeo. Aí você vai entender. Você consegue entender por que Jesus não se chamava Filho de Deus? Pergunta difícil. Você consegue responder? É porque ele não queria. Não, estou falando de uma resposta madura. Então, vai pesquisar isso aí. Né? Por exemplo, por que Jesus não se intitulou um Filho de Deus? Né? Depois que ele ressuscitou. Lá em Romanos fala que quando, Romanos capítulo 1, verso 4, se não me falha a memória, ele fala lá que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus segundo a ressurreição dos mortos. Vou mostrar aqui, ó. Eu vou pôr aqui para vocês no eSword, para você ver. Só um minutinho aqui que eu tenho que abrir ele. Aí, eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Eu acho que eu acionei o eSword aqui 2 vezes. Agora foi. Vocês estão vendo o eSword aí? Ainda não estou vendo. Ok. Então você vai ver agora. Quer ver Romanos? Agora sim. Romanos capítulo 1. Declarado Filho de Deus em poder. Aí ele está falando aqui, declarado um Filho de Deus em poder. Segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Está aqui a pergunta. Capítulo 1, verso 4. Por que aqui não está escrito declarado um Filho de Deus em poder? Mas declarado Filho de Deus, o Filho de Deus. Então fica aí essa pergunta. Jesus não era um filho, ele é o Filho. Tanto é que na Bíblia ele é considerado filho unigênito, o único gerado. Então fica aí a pergunta, por que lá em Jó capítulo 1, ele fala, dentre os filhos de Deus. Quer ver? Que interessante. Vamos lá de novo. Veio Satanás.
Quer ver que legal? Vamos deixar aí. Quero que você responda. Você não consegue responder essa pergunta? Então, meu querido, você precisa estudar a palavra de Deus. Jó, capítulo 1. Aqui, ó. E um dia em que os filhos de Deus, tá aqui, ó, os filhos de Deus vieram, aqui, ó, plural, apresentar-se perante Jeová. Veio também Satanás entre eles. Olha aí. E esse Senhor, Jeová, que deu mais atenção a Satanás, né? Porque tinha vindo um monte de filho e ele foi lá e falou assim, deixa eu falar com esse diabo aí. Veio Satanás, tá aqui, ó. De onde vens? E Satanás disse, Senhor, te rodear a terra, que a terra é redonda, ó. É redonda porque rodear a terra só pode ser redonda. E passear por ela. Observaste tu, meu servo Jó, e assim por diante. Percebe? Então fica aí a pergunta. Você consegue responder essa pergunta? Não, né? Já que você não consegue, então assista os cultos de quinta-feira. A Escola da Doutrina Bíblica. Lá nós explicamos esse tipo de coisas, esse tipo de coisa aí. Entendeu? Um outro ponto importantíssimo sobre Jesus. Ele se relacionava de maneira diferente com Deus do que os outros se relacionaram. Então, se você pegar todos os profetas lá do Velho Testamento, você vai ver que o relacionamento que os profetas tinham não tem nada a ver com o relacionamento que Jesus tem com Deus, com o Pai. Né? Jesus falava assim, eu e o Pai somos um. Você pode não crer em mim, mas creia que Deus, que o Pai está em mim e eu nele, pelo menos pelas mesmas obras, ou pelas obras que o Pai faz. Então, fica aí esse convite a você entender essas coisas. Né? Quer ver uma outra coisa interessante? Né? O título, a palavra Senhor no Novo Testamento, tá? Agora eu só estou falando do Novo Testamento. Senhor no Velho Testamento tem uma outra conotação. Depois você pega a sua Bíblia e lê lá, bem no comecinho da sua Bíblia, está escrito lá por que se usa a palavra Senhor daquela maneira. Como eu mostrei aqui para vocês, ó. Quer ver? A palavra Senhor aqui, ó, para você ver como nós estudamos a Bíblia, tá? Presta atenção. Tá vendo que a palavra Senhor está escrito todinho em maiúsculo? Hã? Tá vendo aí? Tem uma razão essa palavra Senhor está escrita em maiúsculo. Lá no comecinho da sua Bíblia tem uma explicação por que isso daqui. Agora você vai lá no Novo Testamento, né? Vou dar um exemplo aqui no Novo Testamento. Lá mais para o final, eu acho que não é Lucas, pode ser Lucas. 23, Lucas 23. Então, né, mais para frente, mais para frente, mais para frente. Peraí, deixa eu procurar aqui. Mais fácil, né? Só que eu vou procurar aqui o que me interessa. Então, ó, por exemplo. Não. Aqui, ó, Mateus 8,6. Mateus 8,6. Então, tá lá. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo, Senhor, olha a palavra Senhor, como está escrito diferente aqui. Por que a palavra Senhor aqui está minúsculo e lá no Velho Testamento está tudo em maiúsculo? Ah, você não sabe? Então eu sugiro que você assista os cultos de quinta-feira. Você vai aprender o porquê. Eu garanto isso para você. Tá? Muito bem.
Por que que Jesus... Não, desculpa. A palavra Senhor no Novo Testamento e na cultura dos judeus, essa palavra Senhor, ela é uma palavra ligada à divindade. É diferente de falar assim, seu Hélio, né? Eu sou um cara de 60 anos. Alguém vem falar comigo e fala, seu Hélio, posso falar com o senhor? Né? Percebe? É diferente essa tratativa de senhor aqui para a gente no português, ela é diferente, ela tem outro significado lá no judaísmo. A palavra senhor no judaísmo, ela está conectada com a divindade. Não se fala senhor, ou melhor, só se fala senhor quando você está tratando de uma divindade. Tá certo? Então, um dos exemplos é que, por exemplo, César, quando César ele reivindicava ser chamado de Senhor, lá os judeus não chamavam César de Senhor. A história conta que isto era uma violação da cultura judaica. Por quê? Porque dentro da cultura judaica, você só chama alguém de Senhor se essa pessoa for Deus, ter o título de Deus. Percebe? Tá bom? Então, quando alguém chama Senhor, lá na Bíblia, que nem o centurião fez ali agora há pouco, ele está falando, eu reconheço que Jesus, você é Deus. Percebe? Você tem alguma coisa com Deus, como Deus. É assim que funciona. Então, ó, eu vou ler aqui para você. Esse título, Senhor, na cultura da época, era tido como divindade, tanto para os gentios como para os judeus. No grego, que a Bíblia, a maior parte do Novo Testamento foi escrita em grego, a palavra kurios, né? Kurios, é equivalente a Deus Jeová, Deus, divindade. Portanto, para os judeus, o Senhor Jesus era uma atribuição de divindade. Quando César reivindicava o título de Senhor, né, os gentios e os cristãos entendiam que César estava reivindicando o título de Deus, de divindade. O que fazia com que os cristãos repudiassem e até sofressem algumas perseguições por causa disso. Como você não vai me chamar de Senhor? Pode ser que lá na cultura romana a palavra Senhor tivesse outro significado. Pode ser que ele não entendesse o significado da palavra Senhor aqui para os cristãos e para os gentios ali da região da Galileia, do Oriente Médio, né? Então, era um problema isso. Mas quando os gentios quando os judeus que estavam ali, caminhando com Jesus, chegavam para ele e falavam, Senhor Jesus, não é da mesma maneira como a gente chega e fala assim, Senhor Hélio. Entendeu? É diferente. Esse título de Senhor para cá, para nós, ele é só uma mesura. Entendeu? Uma mesura, ou seja, um reconhecimento pela idade. Né? Alguém chega e fala, vê meus cabelos um pouco brancos, a minha um pouco calvície aqui, já vê que eu sou um cara mais velho e tal. Poxa, eu não posso chamar aquele cara de você. Vou chamar ele de Senhor, porque é uma pessoa mais velha. No caso aqui do Novo Testamento, isso não é assim. Quando esse centurião chegou para Jesus e falou, aqui, ó, e disse assim, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Quando ele falou isso, ele entendeu, o centurião aqui, né? O centurião, entendeu que Jesus estava revestido de divindade. Que Jesus era Deus, percebe? Então essa é uma das questões importantes aí. Né? Tudo bem? Você não sabia disso, né? Então tem que estudar a Bíblia, irmãos. Não tem jeito. Nós precisamos estudar, porque esses detalhes são importantes, assim,
no que diz respeito poxa vida, por que esse centurião foi procurar Jesus? Podia ter procurado lá um outro qualquer. Não, o centurião, ele tinha visto Jesus, ele viu as coisas acontecerem, foi lá e falou assim: Jesus, eu sei que tu és Deus. Essa palavra Senhor está dizendo isso. E que o senhor não precisa nem ir lá na minha casa, é só o senhor mandar, é só o senhor falar. Olha lá no 8, né? E o centurião respondendo, Jesus disse-lhe: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Ou seja, o Senhor é tão incrível, o Senhor é tão Deus, que a minha casa não pode receber o Senhor. Eu não tenho dignidade o suficiente para receber a ti, meu Deus. Diz somente uma palavra, só uma, e o meu criado vai sarar. E aí Jesus: pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo, vai, e ele vai, e o outro vem, ele vem, o meu criado, e ao meu criado faz isso, e ele o faz. E Jesus maravilhou-se disso. Ouvindo isso, disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ou seja, esse sujeito aqui, ele foi tão comovido pela obra de Cristo, mas tão comovido, que ele, com estas palavras, com essa atitude dele, ele simplesmente glorificou a Cristo, que era o que devia acontecer. Entendeu? Eu nunca vi tanta fé. Nunca, Jesus falou. E aquela mulher que foi lá, a Ciro-Fenícia, que foi lá e falou assim, pediu para Jesus falar assim: mas eu vim aqui para tratar das coisas, né? Não é bom que eu tire o pão dos filhos e deite aos cachorrinhos. E ela falou assim: mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem no chão. Ou seja, Jesus, uma migalha sua para mim é o suficiente. Aí Jesus falou assim: eu nunca vi tanta fé. Entendeu? Maravilhoso isso, né? Fala a verdade. Imagina aquele cara descendo lá pelo telhado, né? E Jesus no meio daquela multidão, e aquele cara descendo do telhado, assim. Jesus falou assim: meu Deus, para eles fazerem essa ginástica toda, eles devem ter muita fé em mim. Né? Eu estou aqui loucubrando, né? Lógico. Mas Jesus ficou olhando aquilo e falou: barbaridade, que coisa tremenda. Os caras, ó, furaram o telhado, desceram o cara aqui, ó. Ele tem uma chance na vida. Acho que Jesus ficou tão maravilhado, falou assim: olha, os teus pecados estão perdoados. Aí os judeus falaram: quem ele pensa que ele é para perdoar pecado? Quem ele pensa que ele é, que não sei o quê? E Jesus, conhecendo seus corações, disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta e anda. E o cara levantou e andou. Na frente de todo mundo. Só para calar a boca dos judeus. Maravilhoso isso, né? Então, meus queridos, esse é o Jesus que eu creio, entendeu? Esse é o Jesus que eu amo. Vamos abrir em Filipenses 2, verso 9. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Filipenses 2, verso 9. Isso aqui é um versículo pouco utilizado. A gente usa muito esse texto, mas fala muito pouco desse versículo. E esse versículo aqui, escrito por Paulo aos membros lá da igreja de Filipos, em Filipenses, o apóstolo fala assim: também Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome que é sobre todo nome. Isso aqui tem uma importância fundamental para a nossa fé.
Isso aqui é uma das coisas mais importantes para a nossa fé. Por quê? Quando Deus exalta Cristo soberanamente, aqui ele está falando o seguinte: Deus está dizendo, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus intencionou, eu corroboro. Eu assino embaixo, para quem não entendeu a palavra corroboro. Deus assinou embaixo. Percebe? Deus endossa a obra, toda a obra de Cristo. Do primeiro ao último dia da vida de Cristo. Entendeu? Então, essa exaltação, ela é fundamental para a nossa fé. Eu não creio em Cristo porque ele é bonitinho, porque ele morreu, coitadinho, que isso e aquilo. Não, não é por isso que eu creio em Cristo. Eu creio em Cristo porque tudo que Cristo fez, Deus assinou embaixo. Entendeu? Essa é a minha fé. E aí ele ganha o título de Senhor, né? Ele morreu e ressuscitou, como a gente acabou de ler, né? E promoveu a salvação às nossas vidas. Esse é o Jesus. Então Jesus chega a ser Senhor por merecimento dele. Jesus, ele obtém o título de Senhor ou de divindade, não foi porque alguém deu à toa. Ele foi por merecimento. Tanto é que está lá em Mateus, bem no finalzinho do livro de Mateus, lá no 28, né? Ele fala assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ah, se é dado a ele todo o poder no céu e na terra, é porque ele não tinha. Certo, pastor Valdo? Ora, se Jesus não tinha poder, é natural que ele fala, é-me dado todo o poder. Entendeu? Então, Jesus, por merecimento próprio, pelas atitudes de Cristo, pelo fato de Deus assinar embaixo o que Jesus faz, ele foi lá e recebeu o título de Senhor. Percebe? Deus ficou sem poder. O Pai está sem poder. Ele deu todo o poder para quem? Para Cristo. Ah, mas peraí. Cristo e Deus e o Pai são um. Entendeu? Então, os dois têm poder, o mesmo poder. Deu para entender? Glória a Jesus por isso. Lembrem-se de um fator importante. Inclusive, a gente discutiu isso outro dia. Não sei se foi, não sei que dia que foi, semana passada, talvez. A gente discutiu o seguinte: Jesus tomou uma atitude. Ele teve uma decisão. Jesus tomou uma atitude e teve uma decisão. Ele falou assim: eu dou a minha vida e torno a tomá-la de volta. Então, a atitude de Jesus antes dele nascer foi justamente essa decisão. Ele tomou a decisão de vir. Ele veio porque Jesus quis vir. Entendeu? A gente usa esse termo. Jesus foi enviado por Deus. Não, Jesus, lógico, Pai e Cristo são um. Mas a gente tem que entender que Jesus tomou uma decisão. Ele dá a vida e torna a tomá-la. Percebe? É uma decisão toda de Jesus. Não quero fazer muita exegese para isso, mas se vocês quiserem, façam um estudo só sobre esta decisão de Cristo. É até interessante a gente fazer, eventualmente, um estudo, uma exegese melhor sobre essa questão de Jesus ter tomado essa decisão. É importante.
Bom, vamos ao último, um dos últimos tópicos aqui, porque já está quase acabando o meu tempo, né? Jesus tem soberania, né? Jesus é soberano. Então, como nós falamos, né? Jesus é divino, aí depois Jesus é exaltado, e agora nós vamos por esse ponto determinado aqui, chamado soberano. A soberania. O que significa ser soberano? Né? Então, tem um significado próprio aqui para Jesus. Jesus, ele é soberano. Alguém poderia falar, é dono de todas as coisas. Não é isso que a gente está discutindo. A soberania de um Deus para aquele que crê naquele Deus é o seguinte: eu sou soberano sobre você, então você tem que me tratar como o seu livrador, o seu redentor, o seu salvador. Entendeu? Esse é o significado mais, vamos dizer, mais estrito senso da palavra soberania. Por exemplo, lá no Velho Testamento, Jeová é o redentor. Por quê? Porque ele levantou Moisés para retirar o povo do Egito e levar para o deserto. Tirou da panela quente e levou para o braseiro, né? Jeová fez isso. Tá certo? Ele tirou do lugar difícil para o pior, né? Foi isso, mas ele é considerado salvador, entendeu? Para o povo judeu. Então, essa soberania de Jeová é justificada pelo fato dele ter tirado das garras do povo do Egito e levou para o deserto, né? Então, ele se apresenta, Jeová se apresenta como um senhor, percebe? E ele é tratado no Velho Testamento como senhor o tempo todo. E como rei. E essas duas coisas se propõem, né, se justapõem, né? Porque ao se tornar senhor, imputa-lhe a sua soberania. Ou seja, aquele que cuida de você, aquele que o soberano é aquele que, vamos dizer assim, é aquele que te protege, é aquele que te livra das situações difíceis, né? A grosso modo é isso. Então, se você for ver nos 10 mandamentos, né, lá no Êxodo 20, você vai perceber que ele começa assim: eu sou o Senhor teu Deus. Percebe? Então fica estabelecido ali naquele lugar, naquele momento, né? Entre outras palavras, eu sou o Senhor que vai, ou que redimiu você e tem o direito de te governar. Então isso é soberania. Jeová agia desse jeito, né? Jeová agia como? Como Deus e como governador. Ele é um livrador, um redentor, nos termos dele, né? E ele governa. Então, Jesus tinha que tomar esse lugar. Era importante que Jesus Cristo seguisse esta ordem cultural, percebe? Porque agora todos estariam sob a sua jurisdição. Entendeu? Antes de Cristo, a jurisdição era de Jeová. Depois da morte e ressurreição, a jurisdição agora é de Cristo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Antes eu não tinha, agora eu tenho. Então, os cristãos primitivos reconheciam instintivamente que aquele que os havia redimido tem o direito de ser o senhor das suas vidas, seguindo a ordem cultural deles, aquilo que eles entendiam, né? Eles foram comprados por bom preço, não pertencem a si mesmos, mas a quem morreu e ressuscitou por eles, que é o caso de Jesus. Assim sendo, o título de Senhor a Jesus significa aquele que por sua morte ganhou o lugar de soberania em meu coração, a quem me sinto compelido a adorar e servir com todas as minhas forças. Entendeu agora? Então, Jesus, ele
tinha divindade. Jesus foi exaltado por Deus, o Pai. Recebeu todo o poder. E terceiro, ele é soberano, ou seja, ele tem o direito de governar as nossas vidas. Ele, pelo fato de ter derrubado o império da morte, que é o império das leis, Jesus foi lá e derrubou o império das leis. Por isso que a gente não precisa mais cumprir os 10 mandamentos. Nós não precisamos fazer aquilo que está no Velho Testamento. Porque Jesus foi lá e derrubou o império da morte. Por que império da morte? Porque lei exalta, ou seja, explicita, não exalta, perdão. A lei, ela explicita um pecado. Tá certo? A lei determina que você pecou. E aí você merece a morte. Então é chamado de império da morte. A gente pode discutir isso depois também. Entendeu? E aí Jesus vai lá, derruba o império da morte e estabelece uma nova jurisdição, uma nova lei. Ama a teu Deus, né? E o teu próximo como eu vos amei. Jesus tira a lei do não e coloca a lei do amor. É assim que funciona. Então, meus queridos, me baseei aqui em 1 Coríntios 6:20 e 2 Coríntios 5:15. Depois você procura lá. Tá bom? Meus queridos, vamos entrar para a vida adulta? Estou falando da vida adulta cristã, parar de acreditar em historinhas, acreditar em lendas, em religiões, e vamos começar a ler a Bíblia de maneira adulta. Para com esse negócio de achar que o que está escrito ali é casuístico. Não é, não tem nenhuma casualidade no que está escrito na Bíblia. Não tem nenhuma casualidade. Ah, isso aqui o cara errou. Não, a gente tem que acreditar que a Bíblia é um livro sagrado, dirigido pelo Espírito Santo. O que está escrito lá é dirigido pelo Espírito Santo. Não está lá de maneira casuística. Tá bom? Leva a sério a palavra de Deus. Leva a sério. Brinca não. Se eu falar uma coisa que você não concorda, você tem todo o direito de discordar. E aí a gente pode até conversar, falar assim, eu acredito assim por causa disso. Ou eu não acredito nisso por causa disso. E assim vai. Não tem problema nenhum. Imagina. Eu não sou dono da verdade. Quem é o dono da verdade é Cristo. Entendeu? Tá bom, meu irmãozinho? Fecha os olhos que eu vou orar por você, mesmo que você esteja assistindo este vídeo pelo YouTube, eu vou orar e eu quero que você participe dessa oração, mesmo que ela já tenha acontecido. Fecha seus olhos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por o Senhor abrir a nossa mente. Obrigado, Senhor, por o Senhor depositar em nós o teu amor. Obrigado, Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor abra a mente daqueles que vão ouvir essa palavra, que estão ouvindo essa palavra, e que possam ter a sua fé reforçada, os alicerces da fé reforçados. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Eu vou fechar aqui a gravação. Só um segundinho. Passa a palavra para o Valdo enquanto isso.